Fala treinador, treinadora, corredor, corredora, sou o Theo Diniz e sejam muito bem-vindos ao blog do treinador via podcast. E no episódio de hoje, eu e meu mestre Edilberto Barros vamos bater um papo sobre o exercício skipping, um exercício muito usado no treinamento de técnica de corrida. Vamos bater um papo, né? Nós estamos nesse movimento de técnica de corrida sobre o skipping, o tão famoso skipping, né? Que são esses exercícios de técnica, né, desenvolvido lá antes da década de 50, né, para poder você melhorar a sua técnica. Né? Assim como na natação, é muito trabalhado, sem falar nos outros desportos como ginástica artística, o próprio que depende muito da técnica, né, os saltos ornamentais. Então é muito trabalhada essa técnica. E na corrida, que depois que a gente aprende a andar, começa a correr, todo mundo acha que já sabe correr, né? O Edilberto tem uma frase, vou chamar o mestre aqui para a gente trocar essa ideia agora sobre o skipping. Fala que se nosso desporto de corrida fosse natação, né, muita gente ia morrer afogado, porque pode correr de qualquer jeito, né? Não precisa de técnica, não precisa de nada, então você pode ficar lá lutando contra uma técnica incorreta. Em vez de você deslocar para frente retilíneo uniforme, né, nesse deslocamento mais reto possível, você vai ficar igual cambaleando para se manter em pé, né? Mais gastando energia para se equilibrar do que propriamente você deslocar para frente. Então, vou chamar o Edilberto aqui para a gente trocar essa ideia sobre o skipping, né? Especificamente, que é um exercícios técnicos mais conhecido que tem. E aí, mestre? Fala, Teodão, rapaz. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aí, os amantes da corrida. Saudações. Estamos aqui para falar daquilo que demanda no dia a dia nossa, vamos dizer assim, nosso trabalho como treinador e também como corredor. Eu corro há 44 anos, né? Posso falar que nunca fiquei um mês sem correr em 44 anos. Aí desde 1978 eu estou nessa pegada. E aí, aquilo que a gente fala, eu me especializei nessas coisas de voltada para treinamento, né, nesses conteúdos, aí, estudando esse tempo todo aí. Pratiquei competitivamente também, como treinador, esse tempo todo que eu te falei. Nosso esporte maravilhoso, mas ele tem essa carência, que ele tem de mais lindo, que é ser um gesto natural, ou seja, talvez o gesto mais natural para o ser humano e para a maioria dos animais, dos mamíferos terrestres, mas como tudo nessa vida é feito de dois lados da moeda, tem o outro lado que citou na introdução, que é você não acha que sabe correr. E aí é a hora que o bicho pega. Pois é, eu estava falando aqui, né, que hoje especificamente nós vamos estar falando aqui sobre o skipping, né? Então esse exercício de técnica mais conhecido, que desde a escola se faz muito estacionário, parado, com a mão assim, né, na altura da cintura, um pouco mais abaixo, onde você vai tocando os joelhos na mão. E no nosso atletismo, né, a gente faz muito em deslocamento, faz parada também, faz de várias formas. Tem o skipping baixo, skipping médio, skipping alto, né? Dependendo da fase de treinamento, você tem como você modelar isso no treinamento, ou seja, uma sessão especificamente técnica ou incluso, como a gente faz sempre, né, pelo menos 2 vezes por semana, incluindo isso nos aquecimentos. E voltando a falar um pouco disso, a gente já viu falando de técnica, a gente falando o quê? Do ciclo Kai, né? De Paavo Komi, né? Lá da Finlândia, né? Que trouxe esse termo, que é o ciclo alongamento e encurtamento, onde é muito trabalhado, né, esse tempo de contato e essa devolução de você estirar o músculo, ele já bate no pé. Entra, lógico, gente, o ideal, né? Entrar com o pé embaixo do centro de massa, você vai fazer esse ciclo de alongamento para rapidamente ter um encurtamento e essa força potencial elástica aí. Né, Gilberto? Isso mesmo, é uma colocação importante, né? Tá, esse fenômeno, inclusive, também ele pode ser usado como treino de força, né? Aí em adendo ao que você falou, muito bem colocado. E nessa hora, a busca com o skip é exatamente fazer com que esse tempo de contato seja menor e a gente consiga ajustar o centro de massa, porque o skip ele é executado exatamente na postura, né? Dos educativos é o que mais se assemelha, todos são importantíssimos, mas é o que mais se assemelha à postura da corrida. E aí a gente vê exatamente as deficiências na hora que a gente está correndo. Por quê? Porque se esse apoio, vamos dizer, essa flexão de joelho, de quadril, o alinhamento do corpo em relação ao tempo de contato, ou melhor, ao ponto de contato, se isso aí não tiver ajustado, por exemplo, se você não tiver com isso
regulado, você consegue enxergar uma visão, vamos dizer assim, de perfil, como é que está essa questão do quadril, né, da pelve do atleta, que é um ponto importante, né, para a corrida, e também a postura nessa inclinação. Se você está muito, assim, hiperestendido, se você está com excesso de inclinação, a recuperação está boa, ou seja, puxar o pé de trás, ou seja, a recuperação, se o ataque, o skip, ele é a metade da passada, né? Ou seja, ele representa exatamente a fase de ataque, a hora que você vai fazer a fase de voo, iniciar a fase de voo. Então, é nesse momento que você consegue enxergar. E aí, dentro dessa resposta de tempo de contato, aí da força reativa, né, que vem da linha pliométrica, né, ele é um educativo fantástico. Por exemplo, você colocar aí uma sobrecarga, ele mesmo, sozinho, até para o iniciante, já vai aqui um adendo, né, para iniciante não deve ter nenhuma sobrecarga, nem de distância. Tem que tomar muito cuidado, porque por ser reativo, ser pliométrico, ele lesiona também. Há muito problema de perna, né, da antiga panturrilha, questão da fáscia plantar, o pessoal que não tem ainda força para fazer, faz com flexão de joelho, tem problema patelar, e aí tudo isso articulação coxo-femoral, ali a região do acetato, cabeça de fêmur. Então, assim, é aquele cuidado que o treinador tem que ter, a treinadora tem que ter para não entrar. Só porque é educativo, você não considera treino, e ele é um treino muito importante, e ele é educativo número 1 na ordem de especificidade, mas ele requer também essa adaptação. A gente fala, não, hoje é dia de educativo, aí faz 300 metros de skip aí de 30 em 30 metros, 50 em 50 metros, sei lá, de 10 em 10 metros, mas no final tem uma coluna muito grande, a chance de ter problema de calcânio de Aquiles, né? Aí de novo, de músculo da perna, né? A panturrilha, esses problemas então tem que tomar cuidado. E é exatamente isso que você citou, te devolvendo, o treinador deve avaliar em todos os ângulos, né? Ou seja, frontal, anterior, posterior, principalmente de perfil, que é onde a gente vê o ângulo mais adequado para enxergar isso. E aí já vem aquela brincadeira que a gente faz em relação ao tempo de apoio. E aí é bom experimentar fazer com entrada de calcanhar e fazer com apoio médio anterior, né? Se alguém conseguir fazer um skip de calcanhar, aí passa a defender a entrada de pé de calcanhar também. Então, o skipping é exatamente o retrato disso, né? Então, ele é o convite sonho. No ponto importante, né, eu já ia falar que realmente você precisa de um olho de um treinador, de alguém que possa corrigir, porque senão você vai treinar, né, uma forma incorreta de executar. Por exemplo, você falou aí do centro de massa, centro de gravidade quadril, que é um dos erros, assim, depois de aterrissar com o calcanhar, um dos erros, assim, muito apontados pela corrida, que é você correr baixando o centro de massa, porque só vai para frente depois que o seu quadril passa do hálux, o dedão do pé. Então, se você baixa o centro de massa, né, você começa a demorar muito essa passada, além de aumentar o tempo de contato. Então, se você está fazendo um exercício ou você está corrigindo alguém, você tem que estar o tempo todo ali, tem alguém olhando, né, no caso, um treinador, dá umas olhadas nos vídeos, né, Gilberto, no YouTube, pergunta pra gente como é que faz. Nós vamos colocar depois no blog do treinador lá o Tião Runners fazendo as técnicas, que realmente você consegue corrigir isso e não treinar da forma incorreta. Porque se a pessoa ficar fazendo ali com centro de massa, acontece muito quando a pessoa quer fazer um skip muito alto também, né? Aí começa a baixar o centro de gravidade. Então vai treinar a forma incorreta de fazer. Então é muito importante o olho do treinador estar ali dando essa correção, né, no momento exato da execução da técnica. E como você falou também, do simples para o complexo, do pouco para o muito, e nós vamos executando. A pessoa que não tem ainda é iniciante, trabalha com a metragem pequena, 15, 20 metros, e daí você vai aumentando o número de repetições, podendo chegar, no caso do maratonista, aí, até distâncias maiores, ou fazer inclusive em rampa, como o Adalto gosta muito, né, Gilberto? Verdade. O grande lance é como o próprio conteúdo de corrida, né? Ou seja, o volume de corrida. Você vai começar com iniciante, você vai começar do A, né? Do alfabeto mesmo ali, o processo. Então, o educativo, ele não é diferente. Aliás, ele é até às vezes mais impactante do que a própria corridinha lenta que você está iniciando com o seu aluno. Então, o volume, precisa tomar muito cuidado, usar um piso macio e importante. Depois, numa fase avançada, usar pisos mais reativos, né? Ou seja, piso ali emborrachado de academia, a própria pista, um chão mais compactado. Por fim, seria asfalto, né? Ambiente mais duro, né? Não usar calçada nesse começo, o pessoal usa muito em parque, às vezes
junto ao grupo ali, eu vejo aqui em Brasília, no parque, aquilo me incomoda de ver, porque realmente é uma ação e reação, mas, apesar que ela é igual, mas quando o chão é macio, a gente perde um pouco da reatividade, mas ameniza a questão da porrada, né? E isso é importante estar de olho nesse processo. E sempre lembrando, exercício técnico não é para encher linguiça, ele é para a gente fazer correção. Então, ficar de olho se o quadril está alinhadinho, né? Se tem excesso de antro, retroversão, por algum dos motivos. Um outro fator que impede um aluno iniciante de fazer um skip de forma adequada é o nível de força dela, musculatura, né, da pelve, musculatura do abdômen, o core de um modo geral, musculatura de quadríceps, enfim, o conjunto da obra, né? Ele não permite, porque ele é um exercício que demanda muita força, né? Ou seja, além de fazer um movimento com um grau de demanda articular considerável, ele é rápido, não dá para fazer lento. E aí a pessoa não tem força. Então, crianças e pessoas que nunca treinaram têm muita dificuldade em fazer o skip de forma perfeita. Então, é não abusar do erro, porque aí no começo a gente não consegue a perfeição, para ir introduzindo. O ideal é eleger no meio do conjunto dos educativos um dia, eleger um em cada dia para trabalhar aquele educativo, os outros ali você introduz no aquecimento, né? E, Edilberto, né, e falando, né, que você já começou a falar também em relação de fazer essa salada, né, essa sopa gigante de técnicas num dia só. Então, a pessoa sai de um curso, até do nosso próprio curso mesmo, né, aprende aquele monte de técnica, aquelas correções, aí no dia seguinte, ou seja, no outro dia vai para a sua cidade aí, na sua assessoria, e coloca lá vários, 2 horas, 1h30 de técnica. Aí não é assim. Na verdade, você deve eleger aí 2, 3, 4 no máximo, né, para treinar de verdade, se aquece com os outros, e você elege um, como o Gilberto falou, para realmente ter aquela correção, né, porque a técnica, ela entra no quarto lei, né, falando em técnica, tem as leis da técnica, né? Então você vai entrar ali na quarta, que é a lei da transferência. Você consegue muito melhorar sua corrida aos poucos, paulatinamente, quando você transfere. Falando um pouco de entrada, né, fase de apoio com calcanhar, eu treino várias pessoas, assim como o Gilberto, várias pessoas recreacionais. Para TAF tinha um rapaz muito interessante, que ele, profissional de educação física, Gilberto, ele entrava muito, né, com calcanhar, muito. Aí as pessoas falam que não deve fazer essa mudança. Eu levei quase que 8 meses com um trabalho de técnica para ele transferir e conseguir correr corretamente, e ele conseguia realmente executar o tempo correto. Mas era muito difícil, cansava muito, se tinha muita dor, né? Ele tinha um outro probleminha aí, mas esse problema de técnica foi resolvido em torno de 8 meses, gente. Então, lembra, não é quando fala assim, você não deve mudar a técnica do atleta. Deve mudar, sim, paulatinamente, você trazendo para o mais correto possível, para você não fazer gol contra. Né? Igual a gente começa, sempre a gente fala, você está correndo, entrou com o calcanhar, é de desenho animado, aquele freio de desenho animado, assim, você vai se frear o corpo. Então você vem com o trabalho de técnica, melhorando essa consciência corporal, para o atleta ver, e ele vê realmente que existe uma vantagem mecânica usando isso. Né? Esse ciclo alongamento e curtamento, que é cortado quando você entra com um apoio mais posterior. Isso é uma colocação que eu acho fantástica. Uma outra coisa para você avaliar isso é exatamente você colocar alguém para correr descalço. Você vai ver que reflexamente, evolutivamente, ninguém entra de calcanhar. Né? Se você está ali fazendo uma corrida quase caminhada, se você está com um tênis de drop alto, quando a gente fala entrar de calcanhar, não é tocar o calcanhar. Tocar o calcanhar, tudo bem. Mas é amortecer, é você dissipar esse ciclo. Você falou energia. É como se você... Eu sempre falo da bola cheia, bola furada. A entrada de calcanhar, ela é como se você jogasse uma bola furada no chão, uma bola murcha, e o trabalho de médio anterior seria você tocar uma bola cheia, ou seja, você consegue aproveitar esse ciclo que a gente está falando. Agora, não é correr com a gazela também, que a gente vê por aí, e achar que está tendo efeito. Entrar, por exemplo, totalmente de antepé, vamos dizer assim, na ponta do pé, já descer de antepé e devolver de antepé, isso é pior do que entrar de calcanhar também. É uma corrida normal. Você olha, dá a impressão que está entrando de calcanhar mesmo. É uma entrada que o pé no solo aqui, o cara ele entra com o tendão de Aquiles armado, o pé está dorsiflexionado. Quando ele chega no chão, ele faz o movimento de puxada, tracionando o solo.
mas não é fazer o amortecimento depois da parte anterior para depois empurrar. Essa parte não é legal. Eu acho que esse que é o cuidado, né? E também não é chegar de cara e impedir a pessoa de correr. Ela vai começar de uma certa, vamos chamar de qualquer jeito, né? É o começo. Mas tem que ir trabalhando. O próprio tiro, mandar alguém fazer uma aceleração, uma corrida de aceleração de calcanhar, também não vai conseguir. É muito difícil. Como a gente busca a direção dos 100 metros, que corredores de fundo, dentro do atletismo é muito diferente, mas são corridas cíclicas. Como a gente busca correr veloz, a direção que a gente busca da técnica é dos velocistas. Ninguém vai correr 5 km, 10, meia, uma maratona na postura de 100 metros. Seria impossível. É um gasto de energia muito grande, pela deficiência. O que a gente faz é aprender com essa postura para quando a gente descer para os nossos ângulos mais abertos, mais baixos, né, mais relaxados, a gente ter, vamos dizer assim, essa mecânica facilitada. Alguém perguntou aqui dos quenianos, te devolvendo a palavra. A Kátia perguntou assim, aí fica a dúvida, porque os quenianos correm todos tortos, falta de técnica? Então, eu vou começar aqui, Gilberto. Kátia, obrigado pela pergunta. Na verdade, quando corre torto e ganha, é estilo. Quando não ganha, realmente tem que arrumar, né, Gilberto? Então, se você vai aí para o supra-sumo, para o Eliud Kipchoge, né, recordista mundial, aí, quase sub 2 horas na maratona, é uma corrida linda, perfeita, uma técnica assim, ultra aprimorada. Então, você não vê isso. Nos outros, realmente, se eles pudessem aprimorar um pouco mais a técnica, com certeza correriam mais. Essa é a minha posição. A colocação que você fez é muito boa. Não é porque o cara é campeão do mundo, a gente brinca de falar que é estilo, né? Mas a gente tem que olhar uma coisa da Kátia. Uma coisa que a gente tem que olhar nos atletas de alto rendimento é uma coisa chamada eficiência, né? Assim, às vezes a gente vê uma pessoa com tem joelho valgo, né? Tem aí uma pequena diferença de membro, às vezes tem um pouquinho, um joelho que é valgo, né? Ou seja, é X, o outro é normo, e aí essa pessoa tem uma resposta natural da sua ossatura, que não parece elegante, né? Quando a gente olha para a beleza plástica, mas quando você olha para a eficiência, o ponto de apoio, o tempo de contato, a leveza dos membros, embora ele cruze o braço do outro, ele tem um problema de ombro, aqui em Brasília, corre, no momento ele é o melhor aqui em Brasília, e ele teve um acidente quando ele era criança, lá no Nordeste, um saco de milho caiu no tórax dele, teve fratura externa, afetou o ombro, então o lado direito dele corre com o braço preso do lado direito dele. É um cara que corre para 30, nos 10, 31. Então você não vai mudar isso, né? É o Matheus América aí, nosso bicampeão brasileiro aí. Americão, um abraço. Matheus. Jean Barros aí, engenheiro corredor aí, rapaz. Jean Pombo. A gente não vai mudar a ossatura de uma pessoa, não é isso. Não é olhar filme de carruagem de fogo. É olhar se aquele movimento está fluindo da melhor forma. Embora não esteja praticamente bonito na linguagem nossa de leigo aqui fora. Porque a gente não pode ver alguém que parece que está bonito, quando você olhar, está horrível a eficiência, e o contrário também é muito comum. Você olhar alguém que parece que está feio, mas quando você vai avaliar o ponto de apoio em relação ao centro de massa, o tempo de contato do pé, a leveza dos membros superiores, aí a gente vê que a maioria dos quenianos, por correrem naturalmente, tem isso desenvolvido. Aquele garoto que correu descalço, o Adalto também cita isso, eu cito, nós juntos no nosso curso lá em Santa Fé, na Argentina, no nível 5, lá com o professor Verdugo, um momento como esse, sei que era o Verdugo. E aí, no meio do caminho, apareceu o vídeo do Marilson criança, correndo descalço, né? E no meio do papo, foi perguntado da vida dele, ele falou que nunca machucou, nunca lesionou, nunca teve nada. E aí o Verdugo, que é o super treinador lá da Europa, né, um mestre, virou e falou assim, ele fez a proteção quando era criança, aprendeu a correr corretamente. E são os exercícios que a gente não tem mais. Então, no tempo que as crianças corriam descalças, os quenianos ainda fazem isso. Que você pegar um garoto vamos chamar de roça, aquele garoto que subiu em pé de goiabeira, que brincou de pique-pega, de esconde-esconde, de queimada, não sei o quê, o nível de coordenação é muito alta. Quem corre descalço automaticamente alinha isso. Você não anterioriza o apoio demais, nem atrasa, ou seja, naturalmente você é levado a fazer uma corrida da melhor forma possível. E aí isso a gente não está tendo mais nos centros urbanos. A geração de agora, mas que é um pouquinho mais maduro, sabe que nem campo de várzea tem mais quase. Aqui em Brasília, você saía de uma cidade satélite para outra, você via dezenas de campos de futebol de várzea, hoje você não encontra um mais. Então os exercícios hoje eles são enquadrados, as crianças não brincam, enfim, esse é o processo. E a gente, como treinador, treinadora, não pode abrir mão. Eu falo, a corrida,
o maior bem é o seu maior mal, que é exatamente deixa, todo mundo sabe correr, fica fácil para o treinador, joga a bola, rola o coco, que a gente falava na escola, aquele professor de educação física que joga a bola para os meninos brincar de bola e se livra da aula. A gente não vai virar aquele piolho, aquela pessoa ficar na cabeça da pessoa, infernizando a vida, ela vem para relaxar, vem ali para suar, para fazer um exercício. Não vai ficar, ela está de calcanhar, não pode, não é isso. É tentar usar meios que motive a pessoa a querer aprender aquilo de forma que ela consiga, com o tempo, fazer esse processo. Então, um exercício muito bom junto com o skip são as acelerações, as corridas como se fossem largadas de velocidade controlada também, porque essa pessoa nunca treinou velocidade, vai machucar. E ela é obrigada a fazer o apoio correto. E vai gerando um mecanismo. Vai gerando um mecanismo. Os tiros curtos, que nós estamos falando do skip, mas só, por exemplo, os tiros curtos, eles obrigam a gente a ter uma postura adequada, com um processo lento. Tirinho, por exemplo, 60 metros em velocidade de 1.500, velocidade de 3.000 metros, então é um rápido lento, né? Mas assim, exige uma elevação de joelho, exige um trabalho acentuado de braço, e a gente consegue nesse processo incluir. Mas o skip, ele é o caminho que você pode estar ao lado da pessoa. Inclusive, no estacionário, você pode usar uma resistênciazinha, aí um cinto com uma terabandzinha leve no alongador, no espaldar, botar um tapete na academia e ficar de olho olhando. Essa resistência ajuda a equilibrar o corpo. O que a gente quer defender não é você, de novo, colocar a pessoa no torno, né? Colocar lá e vir com uma solda, com um mecanismo para arrumar a pessoa. Não é nesse sentido. É fazer com que aquele movimento seja assim. Por isso que a gente fala da natação. Porque na corrida, diferente da natação, ninguém chega numa piscina que nunca nadou e entra na piscina, duvido. E aí a pessoa, a gente brinca de falar que ela morreria afogada. E a corrida não, todo mundo chega correndo. A gente tem que respeitar isso. E de cara, o mais importante é o movimento. Depois é fazer esse movimento da melhor forma. E aí entra os educativos. E aí onde entra, né, Gilberto, para fechar aqui, né, fazendo parte da economia da corrida. Se você está mais econômico, né, com esse ciclo alongamento, encurtamento, esse processo de salto, a corrida é uma sequência de saltos, pé direito, pé esquerdo. Você está mais econômico, você vai gastar menos energia, né, para aquela velocidade. Ou seja, nossa conversa, vai gastar menos energia ali, ou seja, para aquela velocidade você vai gastar menos VO2, vai estar ali mais econômico e mais eficiente para isso. Então, buscando economia, pensando no esporte, no nosso desporto aqui, provas de fundo, né, 5.000, 10.000, isso acontece pelo nível de esforço dos 5.000, dos 10.000, mais ainda na maratona, né, você vai ver que maratonistas, tem estudos que mostram que maratonistas, após a maratona, eles perdem aí em torno de 15 a 20% de força de pico durante 7 dias, né? Para depois recuperar, porque houve uma lesão muito grande mecânica pela lesão desse ciclo alongamento e encurtamento. Então, o sistema nervoso central ele diminui esse processo de sinapse ali como proteção. Então, realmente é muito importante isso. Ei, Gilberto, você tem aí uma frase final? Parece que eu vou dar aula de violão aqui do lado. Aqui. Pois é, estou vendo ele aí, é muito legal. Então, não, Theo, é isso que você falou, a economia de corrida, por que a gente aumenta essa economia? Primeiro, esse tempo de contato é a melhor coisa, né? Ou seja, não é boa nem a fase de voo grande, ou seja, passar da gazela não é boa, e nem ficar no chão muito tempo, né? Então, se a gente olhar, a maior velocidade que existe com contato direto do Sol são os marchadores fenomenais, né? Que é, inclusive, regra, não pode perder contato total, né? Ou seja, que é a flutuação, a outra é bloqueio. Eles conseguem, os monstros, aí o Caio mesmo aqui de Brasília, nosso super atleta marchador, medalhista mundial, quarto olímpico, eles correm aí, eles marcham, correr desclassificado, eles marcham aí acima de 15 por hora, né? Ou seja, fazem 38 em 10 quilômetros, né? São atletas fantásticos. A partir daí é impossível fazer sem esse salto que você está citando. E você, quando salta, imagina você fazer um salto, por exemplo, o outro educativo que a gente deve falar em outro momento, né? Que são os alternados, a corrida saltada baixinha, tenta entrar de calcanhar também para ver o que o corpo faz com você. Ele não aceita, ele te impõe um tracionamento médio anterior. São naturais, você nem sabe disso. Botar um leigo para fazer que ele nunca fez, ele não consegue chapar. O corpo não deixa, o medo que o corpo tem, o reflexo que o corpo tem, vai te impor exatamente um apoio adequado, que você vai saltar e na queda ele vai fazer com que o seu pé venha para baixo do centro de massa para não ter uma porrada, né? Se você anteriormente
valorizar o apoio demais, você vai o quê? Como se fosse cair para trás. Tem impacto muito grande. É igual cair de altura elevada. Ninguém tem coragem de fazer um salto de 1 metro caindo de cara de meio metro. Duvido que alguém caia. Por quê? Porque o corpo já mede e fala, olha, se você for, a porrada é essa. Se você colocar lá 5 centímetros, todo mundo tem coragem de cair para fazer a pliometria. Então, essa é a visão que a gente tem que ter devagar. Sem fazer da corrida, ela é simples mesmo, né? É nosso esporte maravilhoso. Como eu falei aí, quase 5 décadas com isso, e tenho minhas dúvidas, minhas dificuldades, não existe isso. O que a gente tem que fazer é não deixar também que a gente faça a coisa tão banguda, tão esculachada, que fica assim como se fosse uma coisa, né? Estou falando de performance, né? Ninguém vai impedir o senhor, a senhora, a pessoa lá de ir num parque, fazer um trote. Eu falo quando a pessoa tem meta, tem medida, tem métrica, quer completar um 5, quer completar um 10, quer completar uma meia maratona, quer fazer uma maratona, exige um trabalho nosso profissional, com devida cautela, e isso que é interessante. Eu acho que essa é a mensagem, é a gente buscar entender. Nós agora vamos, de novo, fazer um curso da World Athletics para a Federação Equatoriana. Nós estamos montando os conteúdos aqui da World Athletics, né? Agora, de final do mês de setembro, de 17 a 29 de setembro, nós vamos estar em Cuenca, no Equador. Aliás, o Américo foi campeão sul-americano lá do 800, sub-23. É um centro, um sítio de alto rendimento. E, com certeza, do conteúdo lá tem um valor alto para os treinadores e parte técnica, né? Importantíssimo. Então, é só para a gente concluir com essa parte, né? Então, não pode abrir mão, não tem como abrir mão da técnica mínima, e, lógico, o sonho é fazer ideal. A gente sabe que não dá para pegar lá a senhora ou a moça que é executivo, trabalha igual uma máquina o dia todo, chega lá e ficar fazendo 20 minutos de técnica, não é isso. Mas é fazer uma introdução mínima para isso fluir, andar e a gente melhorar. Então, da minha parte, dizer que foi um prazer falar com todo mundo. Queria mandar um abraço. Oi? A Cristina Linhares entrou aqui, um grande abraço, grande corredora. Abraço ao Alan também. Alan, bom você estar chegando, nós estamos saindo, é um prazer te receber. A Maria Beatriz aí, minha sobrinha também aí, o pessoal aí da fisioterapia. Um beijo, viu, Maria Beatriz? Olha aí. E, enfim, um abraço para todos que estiveram conosco aí. Da minha parte é isso. Eu acho que não dá para você. Eu, por ter estudado muito ao longo da minha vida, eu acho que é indispensável, tanto que eu continuo estudando. Eu estava vendo o vídeo aqui agora. Estava vendo aqui exatamente, dando uma revisão aqui de mitocôndria, né? É biogênese mitocondrial, aqui o processo de compreensão dos fenômenos, que é outra luta nossa, de outro tema para daqui a pouco, né? Que é a questão do lento, do moderado e do intenso, né? A predileção por porrada, por dor, que é importante no seu momento, mas está longe de ser o carro-chefe da coisa, né? E um desprezo muito grande pelos treinos lentos, né? Aqui tem alguém perguntando para você, Iteldo, cadê o curso? Aí, ó, Rio de Janeiro agora. Ô, Marcão, pela sua pergunta, vamos estar no Rio de Janeiro agora, nos dias 18, 19 e 20, lá Eu sempre confundo ali, Gilberto, eu falo centro de treinamento, não, com C, de desporto da aeronáutica, acho que é o CDA que o pessoal chama lá, né? Acho que é CDA, mas não é centro, é coordenação, acho que é coordenação de desporto da aeronáutica. É a escola de desporto da aeronáutica, né? Isso. O centro maravilhoso, 2 pistas de atletismo, né? Tudo aberto lá pra gente, tem estacionamento. Então, você que é do Rio, ou regiões, Marco, no DF não, vai ser no Rio de Janeiro, tá? O link tá na bio aqui do Blog Treinador, só procurar. E vamos estar lá, eu, Gilberto, Adalto, pra gente ficar um fim de semana falando do que a gente mais gosta lá, né? Vai estar junto com a meia maratona do Rio, mas não tá do outro lado falando, muita gente correndo, a gente do outro lado falando da ciência do treinamento e aplicando tudo que está falando aqui na prática, que é o treinador de corrida em camp, que é 50% teórico e muita prática, né? Em prática ali com a gente, desde avaliação, método de treinamento e também das técnicas, né? A aula do Adalto maravilhosa ali. Eu aproveito o gancho da meia, o treinador que eu tenho atleta, vai para o curso, dá um pulo na meia, volta, finaliza o curso. É perfeito, é o côncavo convexo aí, ou seja, tá tudo... Já está indo para o Rio para a prova, né? Vai antes, faz o nosso curso. Já mata 2 coelhos. Mas é isso, Thelma. Então, é isso que a gente aborda, é isso que a gente busca nesses processos, é isso. A técnica também, que a gente está falando aqui exclusivamente de educativo e concluindo,
a técnica também que está incluída no ritmo, né? Também a pessoa, não, só correndo de qualquer jeito. Eu falei, a sua corridinha no parque, seu suor, isso é uma coisa sagrada sua, falar de performance. O atleta que treina, o treinador não passa ritmo, pace para a pessoa, como é que a pessoa vai ter noção de ritmo, de intensidade e tal? Então, os movimentos técnicos, eles seguem a mesma linha. Como é que eu treino alguém que nunca fez no educativo? Hoje eu recebi um atleta que fez um bom teste lá, e ele me falou, professor, ia alongar? Primeira vez que eu vi a pessoa. Tem muita gente que fala que alongar não é legal, fazer alongamento. Eu falei, como assim, cara? Como é que a pessoa tem coragem de fazer? Que às vezes a pessoa pega um gancho de eu vou alongar de forma muito puxada antes de um treino forte, de uma competição. Não, aí tem as formas de alongar, mas assim, imagina uma pessoa encurtada, treinando, ela é não certa, num processo, né, numa cronologia de tempo muito rápida. Então, só para defender a técnica, defender a técnica não nesse sentido só de consumo, né? Já que eu uso essa marca, eu uso Garmin, então eu uso a Garmin. Não sei nem para que serve. Não é isso, não. Ela é importante mesmo. Estou falando de quem está nessa estrada aí há muitos anos, com atleta de gente de todos os níveis. Eu treino pessoas que começou na caminhada como campeões, né? Campeãs. Essa é uma coisa que não tem como abrir mão. É só para concluir dizendo isso, Théo. É indispensável para o corredor e para a corredora, e principalmente para o treinador, ter esse domínio, a devida calma. Hoje está cheio de vídeo, cheio de muito lixo, mas tem muita coisa de qualidade, né? E aí não justifica mais a gente ser um treinador que não tem a qualificação para isso. Tem a base lá do controle, de tudo, mas não consegue, por exemplo, mapear a intensidade, estabelecer um ritmo de treino e de competição para o seu atleta, tem que buscar informação, né? Edilberto, então, lembrando, gente, façam técnica com seus atletas, né? Prescrevam isso de uma forma coordenada e ordenada, né? Observando bem, corrigindo, que isso vai ser transferido para a corrida. Então, a técnica não, o skip no caso aqui, não é só coisa de nadador, né, Gilberto? A gente também usa e deve ser usado no desporto como forma de correção e de melhoria dessa eficiência mecânica, né, e para você atingir uma melhor economia de corrida. Então fica com a gente, estaremos no Rio dia 18, 19 e 20, né, junto com a Adalto. E, Gilberto, até a próxima. Até a próxima. Um abração. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.